Graça, paz e o amor da parte do Senhor, nosso Deus e Pai, seja conosco. Amém. Bom dia. Vamos para o devocional da manhã. Vamos ler Evangelho escrito por João, capítulo número 20. Vamos do versículo 24 ao versículo 29. Que diz assim, João, capítulo 20, versículo 24. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Versículo 25. Então os discípulos disseram a Tomé: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir os sinais dos pregos nas mãos dele, e ali não puser o dedo a minha mão do lado dele, de modo nenhum eu acreditarei. Vamos pausar aqui para entender o porquê que Tomé disse isso para os discípulos que estavam ali. Para nós entendermos o porquê que Tomé disse isso, nós temos que retroceder alguns versículos. Vamos ao versículo 19. João, capítulo 20, versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando trancadas as portas da casa onde os discípulos estavam, com medo dos judeus, veio Jesus e se pôs no meio deles, dizendo: Que a paz esteja com vocês. Versículo 20. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Veja bem, Jesus Cristo, na primeira aparição aos discípulos, quando estavam reunidos na casa ali, porque os discípulos estavam com medo, Jesus Cristo chegou saudando todos com a paz, e Jesus Cristo prontamente falou assim: olha só, sou eu. Olha só, vejam, sou eu. Então, quando os discípulos disseram para Tomé: Vimos o Senhor, possivelmente os discípulos podem ter dito ao Tomé: Nós vimos o Senhor, ele mostrou as mãos dele furadas, ele mostrou o lado dele perfurado também, nós vimos o Senhor. Então por aqui nós temos uma interpretação de que possivelmente Tomé disse isso não porque ele não acreditava que Jesus iria ressuscitar. Não que ele não acreditava, porque Jesus Cristo disse na Santa Ceia: eu vou ser entregue na mão de pecadores, vou ser morto, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Tomé estava lá quando ele disse isso. Quando Jesus Cristo disse isso, Tomé estava lá. E Tomé estava lá quando viu Jesus Cristo mandar na tempestade, mandar o vento e a tempestade parar. Tomé estava dentro do barco. Tomé estava dentro do barco também quando Jesus Cristo saiu e andou sobre as águas. Tomé estava dentro do barco quando viu Jesus Cristo curando um paralítico que desceu por cima do telhado. Tomé estava lá quando viu muitas coisas. Tomé estava presente quando Jesus Cristo fez várias maravilhas, vários milagres. Então a causa aqui dessa pergunta não era sobre fé ou não fé. Não era sobre acreditar ou não acreditar. Era porque, ele mostrou para vocês, por que ele não mostra para mim também? Ele ressuscitou e se mostrou para vocês, eu também quero ver o meu Senhor ressurreto. Eu também quero ver o meu Senhor ressurreto. Veja, era um desejo de Tomé de ver mais uma vez o Senhor dele. E olha o que aconteceu, versículo 26. Vamos agora para o versículo 26. Passando 8 dias, uma semana depois de que Tomé disse isso, os discípulos estavam... Passando 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus e pôs-se no meio deles. Olha só, novamente, os discípulos passaram 8 dias, os discípulos estavam reunidos novamente naquela casa, e agora Tomé estava com eles, porque agora Tomé falou assim: não, calma aí, eu preciso estar colado com Pedro, com Tiago, com João, preciso estar com André, preciso estar com Felipe, preciso estar com Natanael, a gente precisa estar unidos. Porque se por acaso Jesus Cristo aparecer de novo, eu quero estar presente quando ele aparecer novamente. Eu quero estar presente novamente quando ele aparecer. E passou 8 dias, e Tomé firme com os discípulos, andando unido. Olha só, o desejo de Tomé de querer ver novamente Jesus Cristo uniu ele aos discípulos novamente. Porque Tomé estava tristonho, porque o Senhor dele morreu, o Messias dele morreu. E ele queria rever novamente o Messias dele.
o Senhor dele. E quando passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Versículo 27. E logo disse a Tomé. Olha só o que Jesus Cristo disse a Tomé. Por que Jesus Cristo disse a Tomé? Não foi porque Tomé pediu. Foi porque Tomé, quando Jesus Cristo apareceu a primeira vez, Tomé não estava com os discípulos. E Jesus disse, versículo 27, e logo disse a Tomé: põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Versículo 28. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Essa resposta não é somente de crer. É uma resposta mais profunda de autoridade, poder, soberania dado a alguém. Senhor meu, Deus meu. Tomé prontamente falou: meu Senhor, tu és o meu Salvador, o meu Messias, a quem eu sempre esperei, em quem eu sempre acreditei, quem eu vi curando um cego, curando um paralítico, expulsando o demônio, fazendo vento parar, tempestade parar, multiplicando pães, 5 pães e 3 peixes, multiplicando, não somente uma vez, mas 2 vezes. Este é o meu Senhor, este é quem eu creio, este é quem eu tanto busquei, esse é quem eu tanto esperei. E Jesus dá uma resposta a Tomé. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Versículo 29. Jesus lhe disse: você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram, mas creram. Olha só que final maravilhoso. Eu não vi Jesus Cristo ressurreto, eu não vi as mãos dele furadas, eu não vi o lado dele furado, mas eu creio que ele é meu Deus e Senhor meu. Ele é meu Senhor, ele é meu Deus. Eu não preciso ver sinais e maravilhas para acreditar que Jesus Cristo veio, morreu, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus e está sentado diante de Deus Pai Todo-Poderoso. Eu não preciso ver esses sinais e maravilhas para poder acreditar que ele é o meu Senhor, Senhor meu e Deus meu. Não fique esperando coisas acontecerem para acreditar que ele é teu Senhor, que ele é teu Deus. Jesus Cristo fala: bem-aventurados são os que não viram, mas a mesmo assim crê. Bem-aventurado, feliz demais. Felicíssimos são aqueles que creem e não viram. Eu e você somos felizes demais. Louvado seja Deus por isso. Que você não fique esperando sinais e maravilhas acontecerem para você crer no seu coração, independente de fazer ou não fazer, independente de acontecer ou não acontecer. Que o Espírito Santo de Deus te convença quem Jesus Cristo é para você, Senhor teu e Deus meu. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê paz. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém, amém e amém. Deus te abençoe. Que você seja mais do que abençoado, crendo, sem precisar ver sinais ou maravilhas, sem precisar ver curas, sem precisar ver. Crer de corpo, alma, mente e espírito. Amém.